Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar em mais um João Mendes Entrevista aqui. É um prazer muito grande estar com vocês. E hoje a gente vai receber a Yasmin Duarte. Já esteve aqui com a gente. A entrevista dela sobre a trajetória foi um sucesso. Muita gente vendo, muito comentário. Yasmin, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite para mais uma entrevista. Oi, João, muito obrigada. Eu que fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco sobre a carreira, sobre esse mundo dos concursos pelo qual eu tenho tanto apreço. Legal, legal. Então, pessoal, a Yasmin, ela é juíza federal e hoje o objetivo é a gente conhecer a carreira, né? O que que é a magistratura federal, como é que é o concurso, como é que é dentro, como é que é a estrutura, o que que a lei prevê em relação de subsídio, enfim, a gente vai dar uma visão geral aqui da carreira, então essa é aquela hora que você quer prestar atenção em todos os detalhes, porque pode ser a carreira do seu sonho, pode ser uma carreira aí que de repente você não estava olhando bem e se desperta. Ou você já estava com um sonho na magistratura, vai ficar ainda mais encantado pela carreira. Yasmin, vamos lá. Eu vou te fazer primeiro uma pergunta subjetiva, antes de fazer uma pergunta eh, mais objetiva sobre a carreira. E a pergunta é meio óbvia, a resposta vai ser meio óbvia, mas eu acho que todo mundo vai querer ouvir. Então, vale a pena ser juíza? Como é que é o teu coração, assim, em relação à carreira, a ser juíza, à magistratura federal? Com certeza vale a pena, nem, a resposta não poderia ser outra. A carreira é fantástica, eu realmente sinto uma alegria imensa de poder contribuir. Aí vão me perguntar, contribui com o quê, afinal de contas, né? Que tanto se fala disso. E a satisfação de ver efetivamente o direito, no caso concreto, de dar aquela concretude para o que por tantos anos para mim havia sido apenas teórico. Então você vê a justiça acontecer e você tem uma parte muito importante disso. Essa satisfação e essa posição apenas a magistratura te dá. Então, para aqueles que têm aquele desejo de ser imparcial ali, de estar no centro do conflito, apenas a magistratura vai conseguir te proporcionar essa carreira. E para mim compensa com toda certeza. Financeiramente é uma carreira muito rentável, a estrutura de trabalho, especificamente na magistratura federal, é muito boa. E além disso, tem essas questões pessoais, né, de identificação, que são muito importantes, né? Alguns chamam de vocação, enfim, mas a carreira em si é muito recompensadora, assim. Tem momentos, é claro, temos momentos de inquietações, momentos de frustrações, casos às vezes que você vê que a resposta não é aquela que você gostaria de dar, porque em determinados casos você acaba entrando em algum conflito interno ali, mas de modo geral, sim, compensa muito. Muito bom, muito bom. E você falou uma coisa que é interessante, né? Que é um aspecto subjetivo mesmo, que é na atuação, né? O juiz ele vai ter, o juiz, a juíza vai ter uma atuação que se espera, né? Ser mais neutra, olhar com imparcialidade. Enquanto que Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública vão ter uma atuação, e aqui a gente não está fazendo uma escala de valor moral ou de hierarquia de status, mas apenas dizer o seguinte: olha, você tem as outras carreiras, elas têm um posicionamento a ser defendido, um posicionamento institucional a ser defendido, enquanto a magistratura não tem essa vinculação institucional, não é isso? Toda certeza, inclusive essa sua parte da fala ali que não há uma hierarquização entre as carreiras é algo que eu concordo inteiramente. É muito comum, né, as pessoas tentarem colocar uma hierarquia entre as carreiras jurídicas e não é isso. Cada uma tem o seu âmbito de atuação e a magistratura tem essa função justamente de ser neutra em relação aos conflitos para poder resolver as questões ali no caso concreto com imparcialidade. Muito bom. Então vamos lá. Magistratura Federal. O que que é o juiz, a juíza federal? Onde é que ele está situado dentro do Poder Judiciário? Qual é a diferença da Justiça Federal em relação às outras justiças? Então dá uma visão geral para a gente entender exatamente onde está a Justiça Federal e o que que ela faz em relação na relação de comparação com as outras justiças. João, eu queria até parabenizar nesse momento você pela iniciativa de fazer esse quadro, porque Legal. assim como tantas pessoas
para mim a Justiça Federal era algo um pouco distante, porque eu sempre brinco que eu cresci dentro da Justiça Estadual, que os meus estágios foram em escritórios de advocacia que trabalhavam mais na Justiça Estadual, depois eu fui servidora pública do Tribunal de Justiça, então sempre no âmbito estadual. E quando eu efetivamente tive contato com a magistratura federal foi na preparação para o concurso e quando eu ingressei na carreira. Até então, para mim também era algo um pouco desconhecido. E em relação às atribuições em si, o artigo 109 da Constituição nos diz, né, quais são as causas de competência da Justiça Federal. Basicamente, são causas em que há o interesse da União, o interesse de alguma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica, ou o interesse de alguma autarquia, como o INSS. Então, em grande medida, a Justiça Federal se ocupa principalmente de causas cíveis que tenham como parte Caixa Econômica Federal, INSS, questões tributárias, questões que envolvam ali os impostos da União, crimes que tenham reflexo na internacionalidade ou no interesse de algum desses entes. Então, por exemplo, furto é um crime que, em regra, não é de competência da Justiça Federal. O furto do dia a dia é de competência da Justiça Estadual. Mas quando ele é praticado em detrimento da Caixa Econômica, passa a ser de interesse da Justiça Federal. Outros crimes, como o contrabando, são de interesse direto da União, então já são crimes que são de competência mesmo da Justiça Federal. Basicamente, essas são as áreas de interesse, né? E sobre a Justiça Federal em si, algo que a gente vê na organização, normalmente é a utilização de varas especializadas. Então, os TRFs estão se mobilizando, estão se organizando de forma que nós temos varas especializadas. Então, como o meu exemplo, eu estou lotada em uma vara criminal. Eu somente lido com os crimes federais criminais. Varas especializadas em previdenciário somente tratam de direito previdenciário, né? Aqueles direitos ali envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social. Varas cíveis são um grande guarda-chuva quando a gente tem todas as questões de direito administrativo, as questões de consumeristas envolvendo a Caixa, por exemplo, e todas essas outras questões que não são, então, de competência de alguma das outras matérias. Nós temos também a execução fiscal, que lida com a parte daí diretamente de execução mesmo. Perfeito, perfeito. Então, assim, você está numa vara criminal agora, né? E você foi dando algumas especializações, né? Então, assim, para quem quer entrar, ele vai ter a chance de, uma vez dentro da magistratura, poder escolher uma área que tenha mais afinidade. E aí vem a minha pergunta: escolher essa área de mais afinidade é uma coisa super fácil, ou de certa forma você termina passando por várias até ter uma oportunidade de conseguir ficar numa especialização? O que acontece é que nós temos na organização dos TRFs modelos distintos, né? No Brasil, hoje, nós temos 6 tribunais regionais federais: TRF da primeira, da segunda, da terceira, até a sexta região. Eu integro aqui o TRF4, que é responsável pelos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O TRF4 é inteiramente especializado. Nós não temos nenhuma vara mista hoje no TRF4. Então, por exemplo, a cidade de Brusque, que fica aqui próximo a mim, a cidade de Brusque tem apenas uma vara federal, e essa única vara federal é previdenciária. Então, os crimes que acontecem em Brusque não são julgados na vara de Brusque, são julgados na vara de Itajaí. É feita essa regionalização dentro do TRF 4. O TRF5 também tem varas especializadas, o 2, o 1, todos eles têm varas especializadas, mas nesses tribunais nós ainda encontramos, pelo que eu sei, varas de competência mista. Então, normalmente nas cidades menores, quando só tem uma vara federal, essa vara acumula essas competências. Quando você ingressa na carreira, você tem a oportunidade de escolher ali as lotações, né, as vagas que estão vagas. Então, normalmente, sobram aquelas cidades menores, ou então várias que têm um fluxo de trabalho um pouco maior, várias que têm alguma peculiaridade ali que nenhuma pessoa mais antiga da carreira quis aquela vaga. Isso, o que isso representa na prática? Se você está em um tribunal ali desses que não adotam o modelo de especialização em todas as varas, a tendência é que a sua lotação inicial seja uma cidade menor
e por conta disso uma cidade que talvez não tenha a especialização da vara. É claro que isso não é uma regra e isso depende da sua posição no concurso, porque a escolha das varas acontece pela ordem de colocação no concurso. Aqui no caso do TRF, nós tivemos 30 colegas na primeira turma e dessas 30 varas, tínhamos 7 varas criminais, acredito que umas 10 ou 12 de outras matérias ali, o restante eram previdenciárias. Então, era possível sim escolher a vara ali, a competência já de início. Então, todos os meus colegas que entraram puderam escolher, eu quero trabalhar no previdenciário, no civil ou no crime. Mas o que acontece às vezes? Que você quer escolher pela cidade e naquela cidade você aí faz alguma concessão. Um exemplo, um colega meu escolheu a cidade de Cascavel e ele queria muito ir para Cascavel em uma vara civil, mas não tinha essa opção. Ele foi então para Cascavel em uma vara previdenciária e depois numa outra movimentação ele trocou de área. Então, você consegue entrar na área que você quer, mas talvez não na cidade que você queira. Então, precisa fazer esse balanço. E é difícil de escolher, sim. É um momento de indecisão porque você está ali fazendo uma escolha que afeta diretamente a sua qualidade de vida também, né? É, perfeito. Mas o interessante, pelo que a gente pega do que você falou, é que isso, por mais que tenha a dificuldade inicial, não é uma coisa que você decidiu naquele momento e vai ter que carregar para toda a sua vida eternamente, né? Assim, você vai ter outras oportunidades. Como é que é essa movimentação dentro da carreira? Eu digo, a minha pergunta é tanto no que diz respeito à movimentação entre varas, quanto nas promoções, quanto nas regiões diferentes. Você falou pra gente, né, que existem 6 regiões. Então, o TRF1, ele pega ali Distrito Federal, região Centro-Oeste, um pouco do Norte, o TRF2, Rio, Espírito Santo, TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul, TRF4, os 3 estados aqui do Sul, TRF5, Nordeste, né? E o TRF6, Minas, né? Então a gente tem aqui essas 6 regiões. Então, a pergunta é sobre movimentação de forma geral, tanto, vamos botar assim, tanto horizontal entre varas e entre regiões, quanto uma movimentação vertical dentro, assim, nas promoções. Como é que dá isso? Perfeito. Eu vou falar primeiro dentro do mesmo tribunal e depois eu trato ali da permuta entre regiões, que sim, é possível. Dentro do mesmo tribunal, nós temos então dois cargos, né? Falando primeiro da progressão na carreira. Temos o cargo de juiz federal substituto, que é o cargo de ingresso, e o cargo de juiz federal. Diferente do que ocorre na Justiça Civil, em regra, na magistratura federal, você passa um longo tempo como substituto. Claro que temos exceções. Agora, recentemente no TRF1, alguns colegas já conseguiram muito rapidamente assumir a titularidade, então se promover, né? Mas a regra é que você passe um bom tempo como juiz substituto. Qual que é a diferença do juiz substituto e do juiz titular? Apesar do nome, né, de substituto, o substituto não tem apenas essa função de cobrir o titular. Nós temos dentro da mesma vara 2 juízes, um federal titular e um substituto, e o acervo, então todos os processos que são distribuídos a essa vara são distribuídos uma parte para o substituto, uma parte para o titular, e cada um tem o seu próprio acervo. Na prática, é como se fossem 2 varas dentro de uma só. Então, eventualmente, quando um deles se ausenta, o outro substitui, e o titular tem a administração da vara. Então, as questões administrativas ficam a cargo do juiz titular. Quando você ingressa como juiz substituto, então, você tende a permanecer bastante tempo nessa função, e depois, quando estiver aberta a promoção, é possível que você, então, se candidate aos cargos de juiz federal em toda a região. Vale sempre dizer que a promoção não é ali para a sua vara, né? Você não pleiteia o cargo do seu titular necessariamente. Você se inscreve para a remoção em alguma vara que esteja aberta na região. E nesse sentido, inclusive, atualmente nós não temos muita distinção entre as duas figuras, do titular e do substituto. Tanto é que recentemente, nessa semana mesmo, foi aprovada uma equiparação salarial entre o juiz federal e o juiz federal substituto, porque na prática não havia uma diferença ali de subsídio de 5%, se eu não me engano, e agora então foi igualado, porque a função é a mesma em relação à prestação jurisdicional.
Então, a promoção que se tem dentro do TRF é mudar de juiz substituto para juiz titular e depois de juiz titular, eventualmente para desembargador, se for o caso, né? Lembrando que os tribunais também são um pouco menores, então essa promoção para desembargador é bem disputada. Em relação à mudança, como eu comentei ali do meu colega que mudou de competência, quando você está dentro do mesmo cargo, então, por exemplo, eu como juíza substituta, eu posso mudar de vara, de cidade, de competência, por meio da remoção. A remoção interna é, então, essa troca de vara ou de cidade. Por exemplo, temos uma vara aberta, uma vaga aberta em Mafra. Aí, se eu tenho interesse de ir para a Mafra, eu me inscrevo quando for lançado o edital de remoção, eu me inscrevo para a Mafra. Se nenhum colega mais antigo quiser ir para essa cidade, aí eu tenho a oportunidade de me deslocar. O critério é sempre o da antiguidade. E essas remoções acontecem a cada período ali, conforme a organização do tribunal e conforme as vagas. Aqui no TRF, desde que eu ingressei, nós tivemos 2 remoções já. Então, uma frequência de 6 meses, mais ou menos, para cada remoção. Isso depende do momento da carreira, mas então é possível essa movimentação e na remoção você pode trocar da área de sua competência. Se, por exemplo, não estiver satisfeito em uma área ou estiver, enfim, querendo uma mudança, é possível essa troca. Você passa para juiz federal, não para juiz federal de uma determinada área. E em relação às mudanças entre estados, elas também são possíveis. Esse é um grande diferencial da magistratura federal. Você consegue, mesmo tendo sido aprovado para um estado, para uma região, você consegue se movimentar na carreira. Então é possível que alguém que tenha passado no TRF6 para Minas Gerais decida se remover para o TRF4 aqui dos Estados do Sul, para o TRF3 da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, para o TRF2. Então essas movimentações são possíveis. O requisito dessas movimentações é que você seja juiz vitalício. Então nos 2 primeiros anos da carreira você não pode remover, mas depois desse período que você estiver vitaliciado, é possível sim fazer essa troca. Normalmente nós temos concursos nacionais de remoção, então abre-se um concurso e todos aqueles que têm interesse se inscrevem, mas também é possível fazer outras movimentações, como a permuta, que é a troca de um juiz de um estado para outro, de uma região para outra. Então, se alguém do TRF2 quiser permutar comigo, eu posso ali fazer essa troca no caso. Perfeito, perfeito. Então a gente já, até aqui, a gente já entendeu que uma vez aprovado, a pessoa entra na condição de juiz federal substituto e tem um juiz federal titular, que a diferença prática entre ambos é mínima, o juiz titular tem a administração da vara. A gente já entendeu que tem especializações que, com o tempo e com a movimentação da carreira, a pessoa pode ir escolhendo as especializações que pretende ficar, ou a cidade, ou até conseguir combinar as 2 coisas. Eu quero ficar nessa especialização, nessa cidade, e de repente a confluência permitir que ela chegue lá. A gente já entendeu também que tem a remoção entre as regiões, ou a possibilidade de permuta, e a gente já entendeu também que existe o progresso na carreira, que é baseado, especialmente no caso do substituto para o titular, na antiguidade. E aí você até tinha comentado lá um pouquinho no início que para a galera, para o pessoal que entrou no mesmo concurso, então, portanto, entrar no mesmo tempo, como você diferenciar a antiguidade de um para outro? É na posição da colocação no concurso, né? De primeiro lugar até o último lugar naquele concurso, né? Tem um fato É, curioso, tá, João? Que hum, quando a gente passa no concurso, a gente passa ali pelo período do curso de formação, né? E você vai para o curso de formação sem ter ideia de qual vai ser a sua lotação. Porque nessa etapa do curso de formação, você sabe a sua colocação, mas você não sabe necessariamente as vagas que serão disponibilizadas pela corregedoria. Então, somente depois do curso de formação, ali já na etapa final, no nosso caso foi no último mês do curso de formação, é que disponibilizaram então as lotações que nos seriam disponibilizadas, e a partir disso, informalmente, nós já começamos a escolher ali pela ordem de classificação, né? Eu obtive a primeira colocação, eu já escolhi a minha ali, já me dei como resolvida e já fui organizando minha mudança. Mas você acaba sabendo a lotação só mesmo depois desse período do curso. muito legal, muito legal. E até aproveitando, assim,
A gente falou da questão da antiguidade, dessas mudanças, né, na carreira pela antiguidade, mas isso não é obrigatório, né? Porque você pode ser, por exemplo, a mais antiga, abriu uma vaga e você falou assim, não, eu não quero. Então você não se candidata a essa remoção ou a essa vaga e, portanto, você pode escolher permanecer onde você está. Então você não é compulsoriamente, você não tem que andar na carreira compulsoriamente a partir da sua antiguidade. A antiguidade vai ser um ponto positivo para quem quiser utilizá-la na remoção, né? Muito legal. Certeza. Temos vários casos, inclusive, de juízes substitutos muito antigos na carreira, assim, com posições de concurso, o quarto concurso, o quinto concurso, aqui o meu é o 18º para comparação, e que seguem como substitutos porque estão na cidade que querem, né, ou nas capitais, enfim, têm a sua vida já estabelecida e não desejam mudar. E sim, você pode permanecer, uma das garantias da carreira é a inamovibilidade, né? Então, a partir do momento que você entra na vara, você só sai dela se você efetivamente quiser. Perfeito. Aí eu vou aproveitar, eu já estava aqui na minha lista de fazer essa pergunta e você tocou agora. Quais são as garantias, né, da magistratura? Bom, a primeira delas, né, essa questão da inamovibilidade, que a gente não é movimentado, né, não pode ser alterado a sua lotação sem a sua concordância. Isso é muito importante para planejamento familiar, por exemplo, né, porque seria muito complicado e também para evitar que você fique sujeito a pressões externas. A finalidade dessa garantia é justamente que você não seja removido por interesses ali, eventualmente se enfrentou algum caso mais tormentoso, que você não seja punido com uma remoção, né? Outra garantia da magistratura é a irredutibilidade salarial, que nós não podemos então ter a redutibilidade do subsídio, melhor dizendo, que nós não podemos então ter o subsídio diminuído. E além disso, a vitaliciedade. A vitaliciedade que se obtém a partir dos 2 primeiros anos, né, difere da estabilidade do servidor público das outras carreiras. Na magistratura, nós temos então, depois de 2 anos de exercício do cargo, por meio do processo do vitaliciamento, que é um processo durante o qual você precisa assistir a cursos, você precisa ter ali você tem um acompanhamento da corregedoria mais próximo, você passa por acompanhamento psicológico. Então não é um mero decurso dos 2 anos, é todo esse processo de acompanhamento que dura 2 anos, e ao final desses 2 primeiros anos, então, você vira vitalício. Sendo vitalício, você não pode ser demitido, né, por decisão dos órgãos administrativos, só por decisão judicial. Então é uma bela garantia, porque evita também que você sofra pressões externas, né? A finalidade de todas essas garantias é preservar a imparcialidade. Perfeito, perfeito. É, você tocou na irredutibilidade do subsídio, né? Eu vou te fazer uma pergunta e aí a pergunta ela não, eu não quero, a minha pergunta não é direcionada à sua realidade, mas é uma pergunta relacionada ao que está previsto em lei. Como é que é a composição do subsídio do magistrado federal? A gente tem um valor, que é o valor divulgado, a minha pergunta é se você não se sentir desconfortável de falar o valor, porque a minha pergunta, galera, só para vocês entenderem, eu não estou perguntando para Yasmin a realidade dela, porque é uma questão pessoal. Estou perguntando, assim, na lei, e tanto no edital quanto na lei, o que, que é o subsídio do magistrado e o que, que tem eventualmente além de subsídio. Certo. Em relação ao subsídio, sempre foi uma curiosidade que eu, como concurseira, tinha também, então acho muito importante falar sobre. Porque a gente fica nessa dúvida: o que está no edital é o que eu vou receber? Eu vou receber mais? Vou receber menos? Como que funciona, né? Hoje, nos editais, vocês podem ver esse valor, que é o valor de entrada, que é R$ 35.845,21. Até fui conferir aqui o valor para falar bem certinho para vocês. Este é o valor, então, do subsídio bruto, pessoal. Porque o que que acontece? Em relação a esse valor, você vai ter o desconto de imposto de renda sobre o teto e vai ter o desconto de previdência. Sobre a previdência, eu já quero falar uma coisinha também, que a aposentadoria do juiz que ingressar hoje, né, como é o seu primeiro vínculo, fica sujeita ao teto do INSS. Então, você precisa também ter uma previdência complementar, e nós temos a opção de previdência complementar dentro da carreira. Então, eu por exemplo, sou optante da previdência complementar, então eu tenho esse desconto de 900 e alguma coisa do teto da previdência comum e de 2.000
4.300, se não me engano, da minha previdência complementar e além disso 8.500 de desconto de imposto de renda, mais ou menos, tá? Então, bruto, a parte do subsídio, no período do meu curso, por exemplo, de formação, eu recebia 25 mil reais, mais ou menos. Agora, Líquido, né, depois no caso. Bruto líquido, isso, 35, desculpa. líquido 25, Bruto tudo bem. 35 e líquido 25. Agora que nós já ingressamos nas carreiras, nas varas e tudo mais, você recebe alguns tipos de gratificação, né? Ali algumas gratificações em relação às varas. E aí o valor dessas gratificações e quais ali que vão incidir vai depender da vara que você está e dos seus dias de trabalho no mês, porque uma dessas licenças, por exemplo, decorre ali do exercício de acúmulo de função, de acúmulo de acervo. Então são questões ali que sofrem modificação de acordo com a situação de cada um, né? Uma dessas gratificações, por exemplo, é a HJU, que diz respeito a acúmulo de jurisdição. Por exemplo, se você está em uma vara que trata ali de conteúdos de várias varas, ou de juizado e vara comum, ou se você tem um acervo acima da média da região, você recebe essa HJU, que o valor líquido fica em torno de 5 ou 6 mil reais, mais ou menos. Temos a licença compensatória, que depende ali dos dias trabalhados com acúmulo de função administrativa. Então, para aqueles colegas que ocupam funções administrativas, funções além da magistratura, você pode receber a licença compensatória, mas daí entra na parte casuística mesmo, porque depende daquilo que você está exercendo no momento e dos seus dias de trabalho no mês. Além disso, nós temos o auxílio alimentação, que é de R$ 1.784, e há uma possibilidade de reembolso ou de entrar no plano de saúde do tribunal. Daí varia de acordo com o tribunal essa política em relação à restituição de saúde. Perfeito. Yasmin, obrigado por ter colocado isso. E aí, galera, tô falando agora com o pessoal, né? Essas informações que a Yasmin colocou, ela colocou de forma bem à vontade, porque são informações públicas, né? São informações que hoje existe plena publicidade, transparência sobre isso, mas é uma forma legal de apresentar, né, Yasmin? Porque é o que você falou, quando você estava estudando, você queria saber, pô, mas exatamente como é que funciona isso? O que que compõe, né, os ganhos, no geral, do magistrado? Muito bacana. E, caminhando já um pouco mais para o final, Yasmin, de forma geral, como é que é o concurso da magistratura, né? Assim, desde hoje a gente tem o ENAM, dá essa visão geral para a gente como é que funciona. É uma fase só, são várias fases, o que que cada fase tem. Óbvio que a gente poderia ficar até uma entrevista inteira falando só sobre o concurso, né? Assim, ficar 1 hora falando do concurso. Mas naquele overview, né? Naquela visão panorâmica, como é que é o concurso? Tradicionalmente, o concurso da magistratura é composto por 5 fases. Agora, nós temos a figura do Exame Nacional da Magistratura, que em alguns casos modifica esse cenário. Vou falar um pouquinho de cada uma delas de forma breve aqui. A primeira fase é a fase objetiva. A fase objetiva, em alguns tribunais, como aconteceu recentemente com o TRF2, está sendo aproveitado o resultado do candidato no Exame Nacional da Magistratura. Então, é possível hoje que os tribunais dispensem a fase objetiva, se assim eles entenderem devido, e aproveitar para tanto a nota de habilitação no ENAM. Mas, caso não seja dispensado pelo tribunal não seja dispensada pelo tribunal essa fase, que é o que acontece agora, por exemplo, com o TRF5, que nós vamos ter a primeira fase nos próximos dias, é uma prova composta por normalmente 100 questões de múltipla escolha e então você precisa atingir a nota de corte para seguir para as próximas fases. Essa nota de corte vai depender da nota dos demais concorrentes, costumam passar na ampla concorrência 200 ou 300 candidatos, a depender do número de inscritos, e na cota costuma todos aqueles que atingirem 60% da nota. Em uma segunda etapa, passa-se então para as fases discursivas, e essas são as fases mais sensíveis, né? A fase discursiva, ela é formada, na verdade, por 3 provas. Nós temos a primeira prova discursiva, efetivamente, que são provas de questões, de dissertação, provas em que você tem, então, exigido esse conhecimento, não apenas o conhecimento técnico, mas também a forma de escrita, a habilidade de colocar aquilo no papel e também a gestão de tempo, porque são provas extensas, são provas que demandam muita preparação. E nós temos 2 sentenças, uma sentença civil e uma sentença criminal. Você precisa atingir a nota 6, que é a nota mínima,
tanto na fase discursiva, e atingindo na fase discursiva, você terá as suas duas sentenças corrigidas. A sentença civil você precisa tirar 6 e a sentença penal você também precisa tirar 6. Então, para ser aprovado nessa etapa, você precisa dessas 3 notas 6, quer você concorra por cotas ou pela ampla concorrência. Nessa fase não temos a nota de corte, né? Todos aqueles que atingem o mínimo passam e acaba sendo difícil atingir esse mínimo, tá? Por isso que é assim, pessoal, porque quando eu olhava, às vezes, pensava, é só tirar 6, mas é difícil chegar nesses 6. E as sentenças, agora nós temos uma determinação do CNJ sobre a realização dessas provas. Na época que eu fiz era em 3 dias, agora todas essas provas ocorrem em apenas 2 dias, então é bem cansativo para o candidato, precisa treinar muito, inclusive essa questão da exaustão física mesmo. É importante simular, se você estiver se preparando eventualmente para uma segunda fase, simula esses dias da prova, porque é algo que exige muito, tanto físico quanto intelectualmente. Depois se passa para uma fase que não depende muito do candidato, na verdade, que é a fase ali de investigação social, quando então o tribunal passa a fazer uma análise dos seus antecedentes criminais, eventualmente faz fiscalização in loco ou com auxílio de polícias locais. Você precisa entregar uma série de documentos que dizem respeito ali à sua vida. Se teve algum antecedente criminal, precisa justificar eventualmente o que possa ter acontecido. E são pedidos ali documentos mesmo para comprovar a sua formação e também para, em relação às suas experiências anteriores ali, para que o tribunal possa verificar com seus supervisores ou com as pessoas com as quais você trabalhava, como que você era, isso acontece. E além disso, a gente precisa passar pelos exames psicológicos, que costumam ser realizados pelos próprios TRFs presencialmente. Você passa então por uma série de testes e avaliação com o psicólogo ou psicólogo do tribunal. Essa é a terceira fase. A quarta fase é a prova oral, tão temida por muitas pessoas, e momento em que você fica de frente à banca examinadora e vários examinadores então te fazem perguntas sobre todas as matérias do edital. A minha prova oral, para comparação, durou em torno de 1h30, então durante esse tempo você fica sendo arguido, e no meu caso eram 17 matérias, eles perguntaram sobre todas, então também uma fase bem desgastante. E por fim vem a fase de títulos. Essa é a única fase que não é eliminatória. Se você eventualmente não tiver títulos, tirar 0 nessa prova, você não é eliminado, mas essa fase de títulos impacta na sua classificação. O que são títulos, né? Eu pensava por muito tempo que título se limitava a títulos acadêmicos, então a mestrado, a doutorado, a especialização. Mas os títulos são muito mais amplos do que isso. Eu recomendo a leitura da Resolução 75 do CNJ, na parte ali que ela fala sobre o que se considera título para fins de concurso. E vários itens são muito importantes, como, por exemplo, exercício da advocacia por mais de 5 anos, por mais de 3 anos, tudo isso vai pontuando. Exercício de função privativa de direito, de bacharel em direito, aprovação em concurso de juiz, de procurador, também conta como título. E por conta desses vários fatores, eu consegui reunir uma nota nos títulos, por exemplo, mesmo não tendo mestrado nem doutorado. Eu tinha apenas especialização e consegui somar com publicação de artigo, com ali vários outros itens que elevaram minha nota nessa fase também. Então são essas 5 fases, passando nessas 5 fases você será juiz, você tomará sua posse e irá então para o curso de formação. O curso de formação não é parte do concurso mais, então muitos perguntam se pode reprovar no curso de formação ou algo assim, mas não tem nota no curso, não é essa a finalidade dele, tá? Neste momento você já está empossado. Legal. Isso é importante você falar do curso de formação, porque não é parte do concurso, você já é juiz, já é juiz ali. É interessante a parte de título, que não é eliminatório, né, classificatório, mas é importante, porque é o que você falou, se você pontua baixo, de repente você pode perder ali 2, 3 ou algumas posições, e essas posições vão influenciar a lista de antiguidade e, consequentemente, a sua capacidade de escolher para onde você quer ir, né? Bem legal, bem legal. Yasmin, eu acho que com isso a gente deu uma visão bem legal da carreira, né, desse cenário aqui do que é a carreira. Então, pessoal, me permita aqui, vou ser bem professoral agora, Yasmin, aquela nossa mania de professor não sai do sangue, né?
Então, assim, gente, a gente está falando da magistratura federal, que é uma carreira, uma justiça chamada comum especializada, né? Porque ela é especializada em relação à justiça estadual, mas ela não é tão especializada quanto a, digamos assim, trabalhista ou eleitoral ou militar, né? Então fica ali no meio do caminho. É, a gente está falando de uma carreira que tem 6 regiões. Você pode fazer o concurso para uma região e, por remoção ou permuta, pode mudar de região. Ou até pode fazer concurso para regiões diferentes, né? Como a gente sabe, tem muitos colegas seus que fizeram um concurso porque estava estudando ali ao mesmo tempo, saiu o TRF2 e saiu o TRF5, por exemplo. A pessoa foi fazendo os dois, passou num primeiro, tomou posse, de repente passou no outro, e aí não precisa esperar a remoção ou permuta, já toma posse no outro já como concursado, enfim. É, então a gente está falando de uma carreira que tem 6 regiões, que tem essa mobilidade, essa razoável mobilidade, e a gente está falando de uma carreira que tem um vencimento bruto, né, um subsídio bruto de 35 mil, quase 36 mil, né, isso é bruto, tem o desconto de imposto de renda, tem o desconto lá de previdência, a previdência comum e a previdência complementar, se a pessoa for optante, mas tem alguns acréscimos ali, alimentação, acúmulo de acervo, de função, ajuda ali no plano de saúde, enfim. Então, a gente vai ter alguns outros benefícios. A gente está falando de uma carreira que tem 5 fases no concurso público, né? Uh, e as mais temidas, digamos assim, a primeira, a segunda e a quarta fase, né? Que seria a prova objetiva, a prova discursiva e sentença, e depois a quarta fase seria a oral. A terceira é a parte ali mais burocrática, né? Da inscrição definitiva, e depois a quinta fase é a fase de título, né? E aí com isso a gente tem essa visão muito legal. Yasmin, mais uma vez, obrigado. E aí eu vou deixar você se despedir do pessoal dando uma mensagem. Aquela mensagem assim que vai tocar no coração o pessoal abandonar tudo e querer ser juíza federal. Muito obrigada, João, sempre pela gentileza, pelo convite, pelo espaço aqui. Pessoal, eu sei que a magistratura federal, à primeira vista, parece algo distante da realidade de muitas pessoas, mas a magistratura federal é uma carreira excelente. Você tem contato com várias matérias, você tem uma estrutura de trabalho muito boa e, mais do que isso, você consegue efetivamente fazer justiça nos casos concretos e no seu dia a dia. É muito gratificante chegar em casa à noite, falar que teve um dia difícil de trabalho, porque nem todos são fáceis, mas saber que você está fazendo aquilo que você sonhou por tanto tempo, aquilo que você se identifica e que a sua função tem uma contribuição para a sociedade. Então, continuem, o caminho dos estudos é difícil, mas com persistência você chega ao êxito. Tudo na vida a gente precisa perseverar para funcionar, e com os estudos não seria diferente. Depois da aprovação, você tem por toda a sua vida uma carreira belíssima à sua frente que você pode se concentrar então em outras funções, em outras atividades, em outras áreas de estudo, e você pode fazer todos os dias aquilo que você sonha. Então, compensa demais o sacrifício. Recomendo que vocês sigam estudando e que venham ser meus colegas um dia. Muito bom, muito bom. Querida, obrigado. Galera, se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Yasmin, você gosta de divulgar sua rede social ou não? Como é que é? Você quer divulgar? Para aqueles que sonham com a magistratura, já saibam que nós temos várias restrições de imagem e de exercício de outras atribuições. O É, magistrado não pode exercer outras funções de forma preponderante, pode exercer o magistério, dar aulas, mas apenas de forma ali complementar. A magistratura tem que ser sempre a sua principal função. Apesar perfeito. disso, eu utilizo redes sociais, nós temos várias restrições ao uso delas, mas eu utilizo de uma forma lícita, por óbvio. E Claro. nas minhas redes sociais eu aproveito então para trazer um pouco da parte de concursos e da minha experiência como professora. Dou aula, inclusive aqui no curso ênfase, e tenho então o meu perfil no Instagram, @yasminduarteprof. Sempre respondo todas as mensagens. Se você tiver qualquer dúvida de concurso, pode me mandar por lá. E então, fico à disposição de vocês. Muito bom. Ótimo. Excelente observação que você fez, né, Yasmin? Porque até o pessoal saber, assim, quando se. Galera, se tiver alguma aproximação, chegar perto de algum juiz, juíza nas redes sociais, e aí a gente tem muitos juízes aqui dando aula no ênfase, né? É sempre assim, aula, orientação de estudo, né?
conteúdo jurídico do que estudar, mas juiz não faz coaching, mentoria, assessoria individualizada, esse atendimento individualizado. É bom deixar esse esclarecimento, Sim, porque não é muito eu má vi, vontade, é que nós realmente temos a tem proibição essa, profissional desse exercício, essa porque por vezes as pessoas me pedem dicas ou algo que eu não, que eu poderia indicar alguma questão, uma marca, alguma coisa, mas eu não faço essas indicações por vedação profissional mesmo. perfeito, exatamente. Muito bom esclarecimento para que traga luz, né? Assim, esclarecimento mesmo para as pessoas. Legal, Yasmin. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Abraço. Obrigada.